Maranata, o Senhor logo vem. Amém. Fechem seus olhos. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, muitíssimo obrigado por nos dar a oportunidade de estar aqui na sua santa casa de oração, reunido com os nossos queridos e amados irmãos. Amém. Que eu não fale de mim mesmo, Pai, mas que o Senhor envie seu Espírito Santo para estar comigo, não somente comigo, mas com toda a congregação. Amém. Que nós possamos usufruir da sua palavra da maneira correta de como ela é. Que não fale eu, mas que eu seja usado por ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Olhe para o seu irmão do lado e cumprimente ele. Diz um feliz sábado aí para o seu irmão. Feliz sábado. Feliz sábado. Oh, glória. Que bom nos cumprimentarmos, né? Muitas vezes a gente passa a semana inteira sem a gente se encontrar pessoalmente, só aqui na igreja. Então é muito gratificante receber vocês hoje aqui para compartilhar comigo da palavra que Deus me enviou nessa manhã, ok? Primeiro eu quero falar das nossas visitas que estão aqui no nosso meio. O Andrei, de lá de São Paulo. O Andrei, eu conheço ele desde molecote, os pais dele são nossos vizinhos. Aí de repente eu encontro ele aqui na igreja, eu não estava reconhecendo, né? Ele teve uma mudança drástica, para melhor, graças a Deus. Andrei, seja bem-vindo, a casa é sua. E a nossa irmã Eliane de Santo André, sejam bem-vindos também, irmã. Ela é irmã de sangue da nossa irmã Heloísa. Irmã, estamos orando sim pelo Daniel, não esqueço dele nas minhas orações, tá? Vamos dar uma saudação JA para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos amados irmãos, o tema que Deus me inspirou a escolher nesta manhã é orar no nome de quem? Jesus. Amém. Nós temos que orar em nome de Jesus, certo? Mas a nossa oração, nós falamos só de Jesus ou oramos ao Pai em nome de Jesus? Gostaria de ouvir vocês. Oramos ao Pai em nome de Jesus, certo? E até tudo isso que eu vou falar aqui não é somente para vocês, ok? Primeiramente para mim, que eu sei que eu sou falho, certo? Em muitas coisas eu estou pedindo para Deus cada vez mais capacitar e orientar na pregação do Evangelho. Eu quero dizer aqui para a Indiamara e para a Jennifer que não fiquem chateados comigo. Vocês fizeram duas orações maravilhosas, eu sei que é automático. E eu orava igual vocês também. A partir do que eu fui estudando, eu mudei. Quando você diz assim, querido Jesus, claro que Jesus é querido, ele morreu por mim e por você. Só que você diz, querido Jesus, em nome de Jesus, amém. Então eu vou mostrar para mim primeiro, depois para vocês, que a Bíblia, ela não é assim que ela nos orienta a orar. Eu sei que é automático, a oração de vocês é linda, é uma oração sincera, que Deus já recebeu lá no trono dele, certo? Mas nós vamos ver como que a Bíblia nos ensina a orar. No nome de quem? Intercedendo por quem? Ok? Então, sempre quando eu prego, a minha pregação ela está aberta para todos vocês darem a opinião de vocês, ok? Nós vamos usar muito hoje somente ela, a palavra de Deus. Aqueles que não trouxeram a Bíblia, tenho certeza que tem a Bíblia no celular, né? E vocês poderão acompanhar comigo de acordo com o que eu vou citando as passagens bíblicas, certo? Por que orar em nome de Jesus? A resposta vem da Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Ok? Esperar que todos achem. Aquele que sentir no seu coração de ler, pode ler.
Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa então foi a oração modelo, né, que Deus deu aos discípulos, né? Portanto, vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias também em Filipenses, capítulo 2, e vamos ler do verso 9 ao verso 11. Vamos ver o que diz em Filipenses 2, do 9 ao 11. Ok? Alguém me ajuda? Alguém quer ler? Quero a participação da igreja também, fazendo um favor. Aquele que sentir no coração, lê pra gente. Ou aquela. Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso também Deus sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, veja bem, pelo que também Deus exaltou sobremaneira o teu filho. São João 14. Isso, São João 14, 6 é muito conhecido. Não precisa nem procurar a Bíblia. Alguém sabe decor? Deus, não, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Então, tudo que você for pedir em sua oração, você tem que orar a Deus em nome de Jesus, porque Jesus, Ele é o único meio de se chegar até o Pai, ok? Então, Jesus, Ele está sentado à direita do Pai para interceder por nós. Lá em 1 João diz o quê? Que Ele é o nosso advogado. Filhinhos, toda a vida se pecais, eu, Jesus Cristo, o justo, estou sentado à direita do Pai para interceder por vocês. Então, nas nossas orações, nós temos que orar a Deus em nome de Jesus. É isso que a palavra nos traz, ok? Eu peço perdão para a igreja se eu estou ofendendo alguém aqui, tá? Como eu disse no começo, a oração de vocês, lindíssima, já está lá no trono de Deus, tá? Mas eu tenho que falar da maneira como a palavra de Deus está nos orientando, ok? E vocês também não precisam abrir a Bíblia, mas lá em João 16, 23 está escrito assim, ó: eu vos digo em toda a verdade, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos dará em meu nome, tá? Então nós honramos a Jesus, honramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade, ok? Muitas vezes, eu também às vezes me pego orando, e como eu disse aqui no começo, eu estou pedindo para que Deus me capacite cada vez mais, não só na pregação do Evangelho, mas a consagração pessoal. Muitas vezes também eu pego orando e falando somente o nome do Filho, ou somente o nome do Pai, mas é o Pai e Filho, e o Espírito Santo também, ok? Nós mostramos que reconhecemos que a morte de Jesus é a provisão de Deus para nos salvar. Deus nos amou e ama infinitamente. O amor dele é tão grande, mas tão grande, tão imensurável, que a partir que Adão e Eva pecaram, Deus já lançou o plano da salvação, ok? Ali tiveram que matar o primeiro cordeirinho que simbolizava Jesus, para fazer a vestes para o casal, e depois
Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu na cruz, por mim e por você. Senão a gente não precisávamos estar aqui hoje, correto? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 7, verso 25. Agora eu vou pedir para o Paloma ler, que o Paloma tem um vozeirão também, né, Paloma? Olha, quero dizer para vocês, hein, que o sermão que o Paloma fez sábado passado aqui, muitas pessoas estão assistindo, estão gostando, certo? Já teve várias visualizações. Deixa eu dizer para vocês também, antes do Paloma ler aqui para a gente, a plataforma nossa, minha, da igreja, está no YouTube. Você clica lá, IASD Pederneiras São Paulo. Eu coloco Brasil, mas nem precisa colocar Brasil. Já sai lá, você já entra no canal da igreja. Por exemplo, você quer assistir o sermão do Paloma, sábado passado, você gostou muito. Aí você não consegue achar lá, então você vai clicar assim, ó, IASD Pederneiras São Paulo, o maior resgate. Aí o YouTube já vai te levar direto no sermão do Paloma, ok? Ou se você entrar no Google também e clicar lá, IASD Pederneiras São Paulo, o maior resgate. Ou se você quer ouvir o hino, IASD Pederneiras São Paulo, a Ele a Glória. Tanto no YouTube como no Google você vai acessar a plataforma. E eu fiquei muito contente também, e automaticamente o YouTube nos colocou no YouTube Music. Estamos lá também, certo? Eu descobri assim, eu comecei a ouvir alguns louvores e de repente aparece a igreja de Pederneiras lá. Aí se você entrar lá também, se você clicar IASD Pederneiras São Paulo, você vai acessar os louvores da igreja. Eu não estou me exaltando, meus irmãos. Tudo isso é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o nosso evangelho seja pregado. E esses louvores estão lá nos Estados Unidos, os meus amigos que moram lá, nossos irmãos que já estiveram na igreja, e na América do Sul, no Peru, na Argentina, e creio que no mundo inteiro, ok? Então essa é a pregação do Evangelho. Posso dar uma sugestão? Sim. Para todos os pregadores, eu não sou pregador, para todos os pregadores, você tem pelo menos um amigo, muito mais de um, convide eles para vir, ó, hoje você, não é o eu, é como você disse aqui, é a palavra. É a palavra de Deus. Vai assistir, é o João, é a Ivana, é o Henrique, é o Zé Carlos. Convide os seus amigos. Acho que faz mais ou menos uns... Acho que deve ter uns 4, 5 meses, irmãos, que eu abri esse canal no YouTube. Né? Antes eu filmava só para arquivo pessoal, tem muito arquivo pessoal, né? Mas agora então Deus me deu essa oportunidade e eu estou pedindo para Deus também, que quando a gente inaugurar ali o nosso templo, eu estou para adquirir aí um material, uma filmadora, e estou pedindo para Deus que nos ajude a fazer programações ao vivo. Amém. Então eu peço que os irmãos olhem por isso. Paloma, por favor. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso também podem se chegar totalmente a Deus, né? Vivendo sempre para interceder por eles. Olha o sempre. Agora eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Romanos 8, verso 38 e verso 39. Agora eu vou ler aqui, vocês acompanhem comigo, ok? Todos acharam? Então acompanhe a leitura comigo. O verso 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, né? Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em... Amém. Isso aqui é uma oração, meus irmãos. Isso aqui é uma oração. Certo? Então, que nós possamos cada vez mais estarmos alicerçados na palavra de Deus. Agora eu pediria aos irmãos, pode falar. O único que pode separar sou eu mesmo. Exatamente. Se eu não quiser. Se você não quiser. É como eu disse na classe da escola sabatina. Deus nos deu o livre-arbítrio. Imagine se Ele tivesse nos criado como se fosse um robô, e você pega lá o controle, vai onde você quer, faz o que você quer. Nós não seríamos felizes. Então Deus nos criou com livre-arbítrio. Ele disse assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu... Ele não disse assim, você tem que vir a mim. Não, ele disse assim, vinde a mim. Fala bem suave, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Certo? Ele disse assim também, se eu bater na tua porta e você abrir a tua casa, e eu entrarei na tua casa, cearei com você e você comigo. Agora, se eu bater lá na tua casa, né, no seu coração, e você não abrir a porta, eu não vou arrombar, eu vou ficar do lado de fora. Certo? O amor de Deus é grande, o amor de Deus é imensurável. Irmãos, eu pediria a vocês que abrissem agora a Bíblia de vocês, no capítulo 17 de João. Vamos falar sobre a oração sacerdotal de Jesus. E mantenham a Bíblia de vocês aberta em São João 17. Essa oração, meus irmãos, foi uma despedida de Jesus com os seus discípulos. Certo? A despedida de Jesus e os seus discípulos foi encerrada com essa oração. Ok? Só que antes, era isso mesmo, depois a gente vai deixar isso aqui para ver no final esse outro verso. Na oração de Jesus registrada em João 17, é como se ele tivesse deixado uma frestinha, uma janelinha aberta para que todos pudessem ver e ouvir. Certo? Suas prioridades, seus desejos, sua vontade estavam expostos ali, para que seus discípulos entendessem aquilo que ele estava falando. E a gente vai ver no decorrer dessa oração intercessória de Jesus, que primeiro ele orou por ele mesmo, certo? Depois ele orou pelos discípulos, e depois ele orou por você e por mim. Ele orou pelo mundo inteiro. Que bênção, né? Glória a Deus por isso, né? Do verso 1 ao verso 3, acompanhe comigo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, a Jesus orando, hein? Essa é a oração de Jesus. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos, hein? No plural, a todos que ele disse. E aí, o verso 3 é muito conhecido. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Jesus, veja bem no início da oração, Jesus começa dizendo Pai. Ele repete 5 vezes e acrescenta mais uma: Pai Santo. E no verso 11 ele diz, no verso 25 ele diz: Pai Justo. Jesus nos revela o Pai. Ele quer compartilhar conosco esse relacionamento de pai e filho que está ao nosso alcance. Eu creio que aqui todos são pais e mães, alguns não são, mas um dia pode ser que sejam, né? A vontade de Deus prevalece. E nós então temos liberdade, não temos, de conversar com os nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos são rebeldes
não escutam o que nós falamos, mas nós temos a liberdade de conversar com eles, né? Eu mesmo errei muito nessa vida por não acatar o conselho do meu pai e da minha mãe, e hoje eu vejo quanto errado eu fui, né? E eu como pai, você como mãe, você quer o melhor para o seu filho. Então você tem aquela intimidade de sentar e conversar com o seu filho, e essa é a intimidade que Jesus tinha com o pai e tem conosco também, porque ao nós orarmos, nós não estamos falando com Jesus, nós estamos falando com o pai. A nossa oração não é uma conversa com o nosso Deus. Muitas vezes a gente ora até reclamando: Senhor, eu lhe pedi isso, tu não me desse, não, mas ele está ouvindo. Agora eu pergunto para vocês: todas as orações são respondidas ou não? Não. Não? Sim. Quem falou não aí? Eu. Não são respondidas? Por que, Luciano? Acho que não é o tempo, não é a hora, mas Deus sabe. Mas aí eu digo para você: todas são respondidas. Porque o não que você recebe, o não que eu recebo, é porque Deus sabe que aquilo, Lúcia, não vai ser bom para Não é você. bom, não é na hora. Deus sabe, João, que aquilo não vai ser bom para mim. E eu também pensava assim. Às vezes eu ficava irritado, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e eu oro, nada nos acontece. Depois, mais para frente, vem a resposta: olha, se eu tivesse feito a minha vontade, não tivesse respeitado a vontade do Pai, olha o que teria acontecido comigo. Então todas as orações, meus irmãos, elas são respondidas. Meu João, tem o não, o sim e o espera um pouco. Exatamente, Paulo. É isso aí mesmo, tá? Jesus nos revela o Pai, né? Pai Santo, Pai Justo, revela a natureza de Deus e o seu desejo de que sejamos santos e justos como Ele. Tem como a gente ser santo? É santo é só Deus. O que quer dizer a palavra santo? Separado. Separado. Porque Deus faz a separação do joio e do trigo, do bode e das ovelhas, né? Então nós somos santos porque nós somos separados. Nós somos, né, a menina dos olhos de Deus, certo? Jesus te ama, Jesus me ama, certo? Por isso que Ele morreu por nós, ok? Só Jesus tem autoridade para conferir a vida eterna. Só Ele tem o poder de tornar as criaturas de Deus em seus filhos. Eu gostaria que os irmãos abrissem, voltassem as páginas da Bíblia um pouquinho para trás, em João capítulo 1, verso 12. Depois vocês voltam novamente para Capítulo 12. capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2. João 1, 2. 12, perdão, é 12, tá bom. Capítulo 1, verso 12. Aí depois vocês retornam a Bíblia para João 17. Mas aqui, João vem nos falando, né? O quanto nós somos especiais para Deus. Basta aceitá-lo. Alguém lê para a gente, por favor? João 1,12. 1,12, capítulo 1, verso 12. Desculpa se falei errado. Capítulo 1, verso 12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Só que eu digo mais, a gente tem que crer e aceitar, né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Voltamos então para João, capítulo 17, ok? E vamos falar mais um pouquinho da oração intercessória de Jesus. Ok? Verso 6, ele fala, né? Eram teus, né? E nós somos teus. Fala mais um pouquinho ainda o verso 6. Ele tem guardado a tua palavra. Eles têm guardado a tua palavra. Então é Jesus orando, como eu disse. Eu vou até ler aqui, eu vou até citar os versos para os irmãos. Olha. Então a reunião de despedida entre Jesus e os discípulos é encerrada com uma oração intercessória
em 3 partes. Ok? Cristo ora por si mesmo. Se você for ler do verso 1 ao verso 5, ele está orando por ele mesmo. Certo? Depois pelos discípulos. Ok? Que é do verso 6 ao verso 19. E depois do verso 20, ele deseja uma união em amor para 2 grupos, para os 2 últimos grupos, ok? Então a terceira é pelos discípulos também e por nós. Então você vê que linda essa oração de Jesus, porque ele poderia, quando a gente tem o egoísmo dentro da gente, a gente ora só pela gente, né, meus irmãos? Mas como nós temos amor, como Deus tem amor, aliás, Deus é amor, então Jesus orou primeiro por ele, depois ele orou pelos discípulos e terceiro, ele orou por nós, ok? O verso 11 diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Do verso 20 ao verso 23, Jesus ora para que vivamos em unidade, como existe a Trindade. E ele o repete nos versos 20 e 23, acrescentando que a unidade pode ser aperfeiçoada. Então nós temos que estar unidos. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Ok? Não precisa abrir a Bíblia de vocês, mas em João 1,7 diz assim: porém, se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Essa oração de Jesus não se refere à unidade dos homens, que se senta para alcançar através de eventos para exaltar a si mesmo, mas é pela unidade do amor, da paz e da graça que nós possamos ser unidos. Por isso, que nós possamos fazer isso por amor, como nós vimos aí na lição da escola sabatina, em ajudar o próximo, em ajudar quem está precisando. Não é só em alimento, mas principalmente em oração. Não é só oração, mas também com alimentos e com tudo que a pessoa tem necessidade. Se Deus coloca uma pessoa dessa no nosso caminho, é porque nós temos condições de ajudá-los, ok? Deus não vai dar uma missão para você que você e eu não possa cumprir, ok? Vamos ler agora então do verso 14 ao verso 19. Todos já estão com as Bíblias abertas aí em São João capítulo 17, né? Então no verso 14 começa dizendo assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora um verso que é muito conhecido: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam também santificados na verdade. Quando ele fala assim, que é a favor deles, é a favor de nós, meus irmãos, ok? Então Deus disse o seguinte: eu vou enviar o meu filho ao mundo, mas o meu filho não é do mundo. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por quê? Porque nós não praticamos aquilo que o mundo pratica, ok? Nós continuamos sendo pecadores? Somos pecadores, por isso carecemos da glória de Deus. A palavra de Deus fala que todos pecaram, por isso carecem da glória de Deus. E fala também que não há um justo sequer. Se nós fôssemos todos limpinhos, sem nenhum pecado, sem nenhuma manchinha, fôssemos todos justos, Cristo não teria morrido por nós. Mas como ele sabe como é a natureza do homem a partir do pecado lá no jardim do Éden, então ele traçou o plano da salvação, como eu disse aqui no começo. Ele enviou o seu único filho,
para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Mas tem um detalhe: nem todo mundo aceita esse sacrifício, certo? Nós temos que confiar, nós temos que entregar, fazer a nossa entrega. Não precisa abrir a Bíblia, mas lá no Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, mas ele fará, meus irmãos. É isso aí, certo? Eu gostaria que os irmãos agora abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 9. E alguém, por favor, lê para a gente o verso 1 e o verso 2. Irmão, já estamos no final do culto, tá? Eu sei que todos estão cansados, já faz um tempinho que eu estou pregando, mas é necessário que eu fale tudo que Deus me enviou para mim e para vocês nesta manhã, ok? Então, Lucas capítulo 9, verso 1 e 2, por favor, alguém nos ajuda? Tendo Jesus convocado os 12, Deus-lhe o poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Obrigado, Marisa. Ele enviou só os discípulos lá daquela época ou a gente também? Nós também. Nós também. Porque nós também somos discípulos de Deus. O que quer dizer discípulos? É aquele que leva as boas novas. A palavra discípulo é isso. E muito conhecido também, São Mateus 28, 19 e 20. Abram a Bíblia de vocês. Aqui, Mateus vem falando da nossa lição, ok? Ali Jesus falou especialmente para os discípulos, mas inclui a gente também. Aqui Mateus está falando especialmente para mim e para você. Mateus 28, 19 e 20. É muito conhecido. Lídia. Alguém nos ajuda, por favor? Ninguém? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Amém. Amém. Amém, amém, glória a Deus, muito obrigado. Então ele fala, ide. Meus irmãos, muitas vezes você não tem o dom de sair por aí entregando folhetos de casa em casa, já fiz muito isso, mas talvez não seja o meu forte, não seja de vocês. Mas Deus sempre dá a oportunidade de você pregar o evangelho, de você falar do seu amor para um colega de trabalho, para um vizinho. Essa semana mesmo, eu estava lá no meu computador, no YouTube, ouvindo os louvores que eu gravo, porque tudo que eu gravo eu assisto novamente, irmãos, para me ver os erros e acertos, onde eu devo melhorar mais, ok? Então aí entrou um funcionário novo, ele é de Baú, ele chama Tini. Oh, mas que louvor bonito e tal. E ali estavam cantando a Deise e o Vinícius. Daí eu peguei e falei, ó, tá vendo isso daqui? Esse daqui é meu genro, essa aqui é minha filha. Eu falei, nossa, como que a sua filha é pequenininha perto do marido dela, né? Eu falei para você ver, mas cantam muito bem. Que louvor maravilhoso, né? Então aí a gente foi conversando um pouco, fomos falando sobre o assunto. E é assim que a gente vai fazendo amizade, é assim que a gente vai falando às pessoas do amor de Deus, né? Então Deus, ele prepara todos os meios para que possamos pregar o Evangelho, ok? Hoje então, como a gente diz, antigamente a gente só ouvia pregações nas igrejas, nas praças públicas por aí, ou no máximo no radinho de pilha. Minha mãe escutava muitas pregações no radinho de pilha. Naquela época a gente não tinha televisão em casa, né? Hoje não, hoje o Evangelho está se expandindo, está sendo pregado, agora eu estou falando aqui, boca a boca, através do rádio, da TV, da internet. Hoje você está pregando aqui, o pessoal lá no Japão está te ouvindo, em todas as partes do mundo. Só que ainda tem lugar que o Evangelho não chegou. Por isso ainda Jesus não voltou, certo? Para que Jesus volte, está lá em São Mateus 24, 14, alguém sabe decor?
Enquanto alguém não tiver ouvido falar do amor de Deus, ele não vai enviar o seu filho. Porque veja bem, se Jesus chega, aí chega uma pessoa e diz para ele assim: ah, Senhor, mas eu nunca ouvi falar, né? Então ele seria injusto. Não, para esses ele vai falar assim: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles que serão salvos, falam: vinde a mim, né? Entra no gozo do seu Senhor. Que maravilha, né? Então temos que pregar o Evangelho. Você vê que o fogo foi preparado para Satanás e seus anjos, não foi para o ser humano. Não foi para o ser humano, Vou exatamente. deixar claro. Exatamente. Certo? Então, eu sempre nas minhas orações eu oro assim: Senhor, abençoa aqueles irmãos que estão fracos na fé, quase não vão na igreja. Lógico que tem aqueles irmãos que não vêm por motivo de doença, certo? Isso daí Deus já sabe o coração de cada um. E eu oro por aqueles que estão afastados, porque aqui tinha muitas pessoas que eram pregadores, pessoas que eram anciãos, pessoas consagradas, que ganhavam almas para Jesus. Hoje não estão mais no nosso meio, certo? Desviaram da fé. E eu oro por essas pessoas, como muitas pessoas oraram para mim também, quando eu saí da igreja e fui para o mundão. Eu tenho certeza que eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus e pela oração de todos que oraram por mim. Amém. Amém? Então eu também oro: Senhor, traga-os de volta antes que feche a porta da graça, porque eles têm conhecimento. Eles têm conhecimento, certo? São Mateus 10:16. Meus irmãos, esse versículo aqui, ele fala muito, viu? Esse versículo aqui, ele mexeu comigo. Eu vou ler aqui e vocês acompanhem. São Mateus 10:16. Eis que eu envio como ovelhas. No meio do quê? Lobos. Lobos. Aí ele diz assim: sede, portanto, prudente como as serpentes. Irmãos, eu que morei em fazenda, sítio, carpei muita cana, puxei muita cascavel no pé, eu sei o que é. As serpentes, elas são prudentes mesmo, ela não te ataca, ela só vai te picar se você pisar em cima dela, ou se você oferecer perigo a ela, mas ela não te ataca, ela é muito prudente. E aí ele fala mais ainda: é simples como as pombas. O Espírito Santo, ele veio lá no batismo de Jesus em forma do quê? De pomba. Agora aqui, meus irmãos, nós estamos terminando já o sermão, tá? Volte para João capítulo 17, a oração intercessória de Jesus. E vocês acompanhem comigo, por favor. Vamos ler do verso 24 ao verso 26. Jesus começa dizendo novamente: Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste. Isso é para você e é para mim. A vontade de Jesus Cristo é que nós estejamos lá nas mansões celestiais junto com Ele. Aí tem uma vírgula que diz assim: para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, Pai de justiça, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste, aqueles que têm fé e assim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer aqueles que ainda não conheceram. Correto? Tem uma vírgula aí. A fim de que o amor que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Olha que grande amor o Pai tem por nós. Olha que Jesus, isso aqui, nessa oração, Jesus está intercedendo por nós, meu irmão. Por mim e por você. Ele está intercedendo por nós. Pai, eu quero que eles estejam comigo lá na Canaã celestial.
O que diz São João 14, 14 de 3? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Amém. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar o lugar. Quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Bem, olha o amor, olha esse amor para com seus filhos. Ele subiu, ele está lá na mansão celestial, ele preparou uma casa para mim, para você, Cláudio, para Marisa, para o Andrei, para todos aqui. Mas aqui nesse mundo aqui, às vezes a gente fica lutando para ter uma casa bonita. É pecado isso? Claro que não. E às vezes Deus nos prepara algo maravilhoso, mesmo assim a gente não está contente. A palavra de Deus diz o seguinte, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nem subiu ao coração do homem. E nem subiu ao coração do homem. Aqui, a nossa vida é passageira. A nossa vida é passageira. É um sopro. Certo? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Nós vamos ler mais 2 versos e vamos fechar. Em 2 Crônicas, capítulo 7. O verso 1 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Ok? Então Salomão, ele era um homem de oração. E veja, meus irmãos, o que ele disse aqui do verso 14 ao verso 16. Acompanhe comigo. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora preste atenção no que ele falou lá para Salomão, para mim e para vocês. Deus dizendo, hein? Estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Então, meus irmãos, que nós possamos ser um homem de oração, uma mulher de oração. Mas eu quero frisar o verso 16 aqui, porque ele fala assim: porque eu escolhi esta casa. Ele escolheu a minha casa, ele escolheu a tua casa, a casa de cada um de vocês, certo? Aí ele diz assim: para que nela esteja o meu nome, só um pouquinho, é isso? Perpetuamente. Quando fala-se perpétua é para sempre. E aí ele fala assim: e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Amém. Agora, para terminar realmente, vamos lá para Josué. Josué, esse verso ele é muito conhecido. Alguém sabe qual verso? Eu mando sempre na igreja, sempre no grupo. Então eu vou ler. O verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Isso aqui é para mim. É para você. Cada um analise sua vida com Deus. Tudo que eu disser aqui, meus irmãos, eu digo primeiro para mim, que eu necessito muito disso. E cada um sabe a sua necessidade diante do Pai. O verso 8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito,
então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Meus irmãos, esse verso aqui mexeu muito comigo também, porque muitas vezes nós passamos horas e horas no nosso celular e fazemos aquela oraçãozinha básica quando nós levantamos, quando nós acordamos, na hora de dormir e na hora das refeições. Muitas vezes não temos tempo de estudar a lição da escola sabatina. Eu não tenho tempo agora, mas eu vou deixar para depois e depois. E o depois passa e você não estudou a lição da escola sabatina. Você não estudou a palavra de Deus. O verso diz aqui, ó, medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. A palavra de Deus, o maior best-seller de todos os tempos, a palavra de Deus. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, primeiro para mim, depois para vocês. Se nós não tivermos tempo para o nosso Deus, Ele também não vai ter tempo para nós. Nós temos que tirar da nossa vida, da minha vida, tudo aquilo que tira Deus em primeiro lugar da nossa vida. Deus é o centro, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida e não há outro. E ponto. E para concluir, ele fala para Josué e para mim e para você, certo? Verso 9, muito conhecido: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que. Quando você confia, meus irmãos, Deus estará comigo e com você aonde quer que nós pisemos a planta dos nossos pés. Então essa foi a mensagem de hoje, né? Para essa manhã. João, bela mensagem, mas eu gostaria que você mesmo lesse na oração sacerdotal o verso 20. Vamos lá. Essa oração ela é maravilhosa, né, meus irmãos? Então vamos lá para São João 17, 20. E antes da minha oração final, a gente vai ter aqui um louvor e um testemunho com o nosso irmão João, o meu xará, mais conhecido como João Chocolate. E ele é bonito mesmo, parece um chocolatinho, né? Então, no verso 20: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem o quê? A crer em mim. Por intermédio do quê? A sua palavra. A sua palavra. Está aqui, ó. Então que Deus abençoe a todos. Ainda não é a oração final. Tem o nosso irmão João. Por favor, irmão, vou passar o microfone às suas mãos. Que Deus te abençoe e que te use. Gostaria que você ficasse aqui no meio para a câmera poder te pegar, ok? Bom sábado, igreja. Bom sábado. Eu sei que não é você fala aquela música que nós podemos cantar, né? E teve aquela vez, mas estou aqui para cantar outro louvor para vocês. Assim seja e vocês gostam, tá bom? Amém. Foi em questão de segundos, eu fui atingindo em sequência e caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu estava ferido e sem força para continuar. Então um lugar me seguro eu fui procurar. De 3 passos, mas com muita dor eu voltei ao chão. Mas em meio à batalha o mar pareceu
deitou no meu lar, agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede e com fome em comer. Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele me falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. Amém. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meia batalha ele apareceu e deitou do meu lado, agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome em comer. Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele me falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Amém. 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 Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Amém. Amém? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Pai, por esta mensagem que o Senhor nos enviaste para que a gente transmitiu agora, né, para os nossos queridos irmãos e para mim também. Que eu seja mais prudente como as serpentes e seja mais simples como as pombas também, como diz o verso. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre todas as famílias dos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nós sabemos que neste mundo encontraremos bastante tribulações, mas nós entregamos em suas mãos, porque sabemos que o Senhor é um Pai misericordioso, é um Pai que jamais abandona os seus filhos. Amém. Grande Deus, eu lhe agradeço por tudo, em nome e por amor do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.